Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai entender mais sobre o patch, certo? Vamos adicionar equipamentos, fazer manipulação de troca de universo, troca de endereço de MX, vamos entender como que funciona a criação de equipamentos, vamos fazer o patch desses equipamentos, também vamos entender a parte de clonagem, o que seria clonagem, para que serve, quando usar, e também a troca, substituição de equipamentos, de um modelo que você estava usando por outro. Vamos começar então entendendo como que funciona a janela de patch, ok? Vamos aqui no Onyx Patch. Essa janela, ela tem vários filtros, opções, certo? Aqui vai ficar a tabela dos nossos equipamentos, nesse meio aqui, ok? Aqui nós temos uns filtros por por modelos de equipamentos, ok? Nós temos aqui também como está apresentada essa área, né? Então nós temos aqui o universo, só a tabela ou só o universo, ok? Ou os filtros, tá? Também nós temos aqui todos os equipamentos, só os equipamentos que tem patch, quer dizer, que tem endereço, e os equipamentos que não tem endereço, ok? Porque a gente pode ter o equipamento adicionado aqui, mas sem endereço, certo? Aí nós temos aqui a parte de patch, parte de clonagem, troca, RDM para equipamentos que tenha suporte RDM, e aqui também para importar patch, ok? Nessa área nós temos também a mesma coisa de linha de comando aqui embaixo, que vai ser muito importante para a gente entender essa linha de comando. Nós temos o nosso teclado e o keypad, que é o nosso tecladinho, né, que vai ser usado aqui bastante, tá? Nós, nós temos também o teclado, ok? E temos aqui o nosso keypad, o tecladinho, que vai ser bastante usado aqui também, ok? Bom, nessa área aqui nós temos o universo, ok? Que a gente vai trabalhar. E aqui, ó, a gente tem todos os comandos, que seria adicionar equipamentos, fazer o patch dos equipamentos, colocar o endereço, tirar o patch, deletar fixture, renomear, todos os comandos aqui, certo? Se vocês olharem, por exemplo, adicionar um fixture diz record. Por quê? Porque ele faz referência ao nosso teclado, ok? Então, quando eu apertar record, na verdade, eu estou dando um new fixture, ok? A gente pode fazer usando só o teclado, mas para adicionar equipamentos, renomear e coisas assim, tem formas mais fáceis de fazer que eu vou mostrar. Bom, eu vou adicionar então fixtures aqui, ok? Então eu venho em comando, new fixture, ok? Quando eu clico em new fixture, ele abre essa janela aqui, ok? Onde eu tenho, isso aqui é uma janela, certo? Onde eu tenho os equipamentos que já estão, né? Os equipamentos já tem patch, né? Então eles ficam aqui para mim poder reutilizar eles, adicionar eles. Tem um histórico de equipamentos que eu já usei, que eu já fiz patch e tal, fica aqui para me acessar eles melhor. Tenho a biblioteca do Onyx, que está separada aqui por letras do alfabeto. Então, por exemplo, eu clico numa letra, clico aqui, aí tem vários tipos de equipamentos, né? Clico e ele já me mostra os canais aqui desse equipamento, ó. Ok? Aí eu também tenho User Library, que seriam os equipamentos que eu criei, certo? Ou que eu editei, porque lembrando, a biblioteca do Onyx, ela não pode ser alterada. Eu posso editar um equipamento da biblioteca do Onyx, eu posso, mas na hora de salvar, ele salva na biblioteca do usuário. Por quê? Porque a biblioteca do Onyx nunca é alterada. Então, não é como se eu pudesse pegar um equipamento da biblioteca do Onyx e apagar ele sem querer. Não tem como. Tá? Sempre quando tu editar um equipamento, caso tu queira pegar um equipamento que é parecido com o teu, e só quer mudar um canal de lugar ou alguma coisa assim, na hora de salvar, ele salva na biblioteca do usuário automaticamente. Ok? E aí nós temos aqui a biblioteca do usuário e o search, que é importante para a gente buscar os equipamentos. Bom,
Eu vou adicionar alguns equipamentos aqui para a gente já começar a entender como funciona essa mecânica aqui, ok? Então eu vou aqui no Search, vamos adicionar aqui, por exemplo, vamos pesquisar Moving Bin Wash, por exemplo. Ou Move LED, de repente, não? Vamos ver. Move LED Wash. Vou clicar em uma qualquer, 20 canais, ok? Ó, 16 canais, 12 canais. Vamos ver essa aqui, ó, intensidade, RGB, Pan Tilt, Pan Fit, Tilt Fino e velocidade. Ok. Vou escolher esse aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, ok? É uma Move Head e a LED eu vou selecionar os 12 canais. Aqui embaixo, vocês podem ver que apareceu Use Fixture Type, Cancel e Autopatch. Bom, quando eu clicar em... Vocês podem notar que aqui embaixo tem toda a linha de comando, porque quando eu vou clicando, ele vai automaticamente criando aquela linha de comando, porque aquilo é que vai ser executado, ok? Quando eu clico em Use Fixture Type, ó, eu vou clicar aqui, e ele vem toda a linha de comando para cá, para que eu execute ela, ok? Então quando eu clico em Use de Fixture, ele pega todas aquelas informações e cria a minha linha de comando, ok? Eu gosto de fazer do outro jeito, tá? Vou dar um ESC no teclado, ok? Eu gosto de fazer assim, ó. Vou selecionar aqui. No Search eu tava, né? É bom que ele já fica, ó. Eu gosto de usar o Autopatch, porque é mais prático, é mais visual de a gente adicionar os equipamentos. Então eu vou clicar em 12 canais, Autopatch. Bom, a linha de comando ela segue aqui, ó. Tá toda a linha de comando aqui, ó. Só que aqui eu tenho um visual do universo e também das informações que eu quero adicionar. Bom, eu vou, por exemplo, colocar um nome aqui. Moving Bin. Vocês podem notar que esse nome está sendo adicionado lá embaixo, tá? Quando eu clico aqui, ó, pode ver que ele marcou lá, ó. Então é importante na hora de apagar o nome, caso você queira apagar, é importante que você apague até a última letra. E não apaga mais com o backspace do teclado. Pois se você seguir apagando, você está apagando toda a linha de comando lá. E aí você não vai conseguir adicionar nada porque você apagou sem querer a linha de comando. Então, nesse caso aqui, não adianta eu colocar nome. Viu que nem consigo mais colocar o nome. Porque eu, sem querer, estraguei a linha de comando. Então eu vou dar um ESC no teclado. New Fixture, Search, ele já fica aqui. 12, Autopatch. Pronto. Tá aí a minha linha de comando. Então, vou botar aqui. Move M LED, ok? Se eu quiser apagar, eu posso backspace, 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 backspace. Deixa eu só botar pro lado aqui. Deixa eu ver. Apaga. M LED, ok? Quantos? Eu posso ir aqui, posso rodar com a rodinha do mouse ou eu dou 2 cliques e digito um número, ok? Aqui ele vai botar automaticamente. Então, por exemplo, como eu não tenho nenhum equipamento, o ID vai ser o número 1, o universo 1 e o endereço 1, ok? Mas eu posso desmarcar isso aqui e colocar automaticamente. Isso é bom porque eu consigo ver visualmente aonde eles estão indo, ok? Então eu tenho como eu vou chamar os equipamentos, né? O meu ID desse equipamento, né? Identificação dele, o universo que eu quero colocar ele, o endereço, pode ver que ele já modifica lá, ó, o endereço. E aqui é a cada qual é o intervalo entre os equipamentos. Como ele tem 12 canais, ele está de 12 em 12. Se eu colocar 13, olha só, 14, 15, eu posso aumentar e e mudar o canal que ele está configurado, ok? De quantos em quantos canais eu vou colocar. No caso, eu vou deixar 12 mesmo, ok? E vou clicar em Abrir Patch. Apareceu essa janela aqui. Bom, o que acontece? Quando a gente cria um equipamento, o Onyx trabalha com parâmetros. Intensidade, Pan Tilt, Gobo, Bin Effects e Framing, ok? Esses são parâmetros que na hora da gente usar eles para fazer efeito, para criar presets, são esses parâmetros. Mas acontece na hora de criar um equipamento, a gente cria um canal que ele não está atribuído a nenhum preset. Então o software nos mostra, olha, tem um canal que não está em nenhum preset.
ou coloca num preset ou você não vai conseguir usar direito. Então ele está avisando. Tá? Eu vou pegar esse user aqui, que eu não sei o que é, foi criado, esse aqui é um canal que ele chamou de user. Podia ser intensidade, mas esse equipamento veio com um canal chamado user. Né? Eu vou colocar ele Beam Effects, aí eu seleciono e clico para cá e dou um Apply. Pronto. Até vou mostrar para vocês aonde que está isso. New Fixture, Search, olha aqui, ó, 12 canais. Tá aqui, ó, todos os canais desse equipamento. E tem um chamado User. Então quem criou chamou esse canal de User. De repente algum efeito pronto que tem esse equipamento. Vai saber, né? Cada equipamento tem suas características. Só que esse user meio que não se encaixou em nenhum preset, a pessoa não colocou. Deixou para quem vai fazer o patch decidir. Por isso que não está em nenhum parâmetro, entendeu? Ela não colocou em nenhum parâmetro. Pode ver que já tem um filtro aqui, ó, já apareceu. Eu vou adicionar mais equipamentos aqui. Vou colocar vou procurar, vou botar aqui um LED RGB, vou pesquisar aqui. LED RGB simples. Vamos ver. RGB White Strobo Alto. Ok. Aqui, intensidade RGB, bem simples, ó. Intensidade RGBW Amber Strobe. Pronto, Auto Patch. Quero colocar 12. Opa. 12. Par LED. Vou desmarcar aqui só para mim, ó, ficou vermelho lá, tá vendo? Porque eu estou com um conflito de canais. Então, posso subir aqui. Se eu colocar em alta, ele vai dar bem certinho no primeiro canal livre, né? Mas eu posso colocar mais para frente, por exemplo. Vou colocar aqui no 130, por exemplo. A cada 10, ok? A cada 10, 130, universo 1, pronto. Apply patch. Tá aí os equipamentos, certo? E eu já tenho aqui o filtro, olha só. Já tenho o filtro, caso eu queira só ver esses equipamentos, ou só esses equipamentos, ou todo mundo, ok? Vamos então começar a fazer algumas manipulações aqui, para que a gente se familiarize com como é que faz troca de endereço, universo e por aí vai, ok? Nesse caso eu vou puxar o meu tecladinho aqui, ok? Então eu tenho os equipamentos aqui, ó, no universo 1, ok? Vamos supor que eu queira trocar eles para o universo 2, muito simples. Eu posso usar a linha de comando aqui, porque eu tenho meu ID, certo? Ou eu posso simplesmente clicar na tabela. O que acontece? Quando eu clico em qualquer lugar da tabela, ele já coloca aqui, ó, uma linha de comando. Então qualquer clique aqui na tabela, ele é um comando, tá vendo? Eu vou clicando, ele vai criando o comando para mim, não preciso digitar todo o comando, ok? Se eu clicar aqui, ele entende que eu quero trocar, por exemplo, fazer manipulações de patch ou alguma coisa assim. Vou dar ESC no teclado aqui. Para trocar o universo, por exemplo, eu quero trocar o universo dos Move LED. Eu clico e seguro, arrasto e solto dentro do quadradinho do último que eu quero trocar. Ele vai criar todo o comando para mim, ó. Patch Fixture do 1 ao 10, Universe, e está me perguntando o universo. Eu vou botar 2 e vou dar um Enter. Olha só, todos no universo 2. Tem um cadeadinho porque está na versão free, né? Mas todos estão no universo 2, ok? Se eu quiser voltar para o 1, clico, arrasto, Enter. Simples assim. Vamos fazer agora direto no teclado, aqui no tecladinho. Então eu vou selecionar o do 1 ao 10, então 1, true, 10, então é do fixture 1, o ID, ok? Do 1 ao 10. Quando eu quero falar de universos é barra, ele já completou com o universo, 2, enter. Pronto.
Então eu coloco o universo e ele vai, ok? Vamos voltar aqui para o 1. Vamos deixar no 2, ok? Vou dar um ESC aqui, porque eu quero manipular agora um endereço. Então vamos supor que eu queira que esses equipamentos aqui, mesma coisa, endereço DMX, comecem no 20. Então eu coloco 20, Enter. Sim, muito importante. Quando eu só coloco aqui, ele entende que eu vou ir para o universo 1. Por isso que ele deu conflito. Ok? Por isso que ele deu conflito. Tá certo? Então, quando eu venho aqui, eu tenho que dizer universo também. Então, universo 2, arroba, sim. Então seria, eu vou selecionar aqui, vou botar o 20, que é o canal DMX, tá aqui o arroba é canal DMX, barra universo. Enter. Pronto. Então arroba é o DMX. Então eu vou botar esses caras no 3, por exemplo. Então eu vou clicar neles aqui e eu vou mudar só o endereço DMX. Mas se eu botar, ele vai dar conflito. Eu vou botar, por exemplo, no 30 e ele vai dar conflito. Por quê? Porque ele automaticamente vai ir para o universo 1. Porque eu não disse o universo. Ok? Então, nesse caso, eu vou colocar o DMX, que é 30, só que eu vou dizer o universo, barra 3. Enter. Começou no 30 e foi para o 3. Ok? Se eu faço por aqui, é a mesma coisa. Arroba é DMX, barra é universo. Eu vou clicar aqui. Universo 2, arroba 6. Ok, olha só o que aconteceu com o comando. Pelo que a gente viu aqui, ele tirou o universo. Então eu sempre vou dizer primeiro, quando eu quiser manipular os dois, eu sempre vou dizer primeiro o canal e depois o universo. A gente conseguiu ver aqui ao vivo. Então, eu vou selecionar eles aqui. Vou dizer primeiro, vou botar primeiro, arroba 2, barra 2. Então, canal 2, universo 2, enter. Ok? Então, nesses comandos aqui, a gente pode ver que, se eu quiser mudar, resumindo, se eu quiser mudar só o universo, eu consigo vir aqui, ou digitar o ID, né? True 2, por exemplo. Ok? Mas se eu venho aqui e mudo só o universo, ele muda o universo. Ok? Agora, se eu quiser mudar o endereço, eu tenho que dizer o universo. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, pois ele vai querer ir para o universo 1, entendeu? Através dos comandos também a gente pode colocar a distanciamento, né? O de tanto em tanto, né? Esses equipamentos aqui eles são de 12 em 12, né? Então quando a gente coloca o primeiro canal, a gente bota o primeiro canal, ele bota de 12 em 12. Mas e se eu precisar botar de 20 em 20? Como que eu faço? Muito simples. Eu vou vir aqui, vou colocar eles primeiro o DMX, ok? Então, arroba vai começar no 2 a cada 20, então é ponto 20 barra o universo 2. Enter. Então ele foi para o universo 2, começou no 2 a cada 20. Ok? A cada 20. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu quero manipular esses caras aqui. Ok? Esses caras aqui. Certo? Então, eu quero fazer agora de 30 em 30. Vai começar no 3, por exemplo, ou no canal 1, pode ser. Ponto. De ponto, quando eu digo ponto, eu quero qual é o intervalo entre eles? 30. No caso aqui eu vou botar o universo também. Barra, universo, vou mudar o universo, por exemplo. Vou deixar no 2 mesmo, 2. Enter. Então ele começou no 1 a cada 30.
ok? Então, colocando o ponto e um número após o ponto, na hora de colocar o endereço, a gente consegue colocar o intervalo que ele vai ser criado esse patch, ok? Vamos fazer agora uma troca de equipamentos. Quer dizer, eu fiz as minhas cenas, ou vamos supor que tu fez umas cenas em casa, ou vocês tinham um equipamento e vocês vão trocar por outros. Então, eu tenho várias cenas e eu não quero perder, porque eu só vou trocar de um equipamento para outro, ok? Como é que eu faço essa troca? Para mostrar para vocês, eu tenho aqui os Movie Beam, os Movie LED, né, que a gente adicionou. Eu tenho alguns presets como dimmer, posições, palco e centro, e tenho cores, ok? Como ele é um equipamento RGB. E eu tenho já alguns quiz gravados, como esse, simplesinho, com uma posição e com outra posição. Simples assim, ok? Lembra que era um equipamento de 12 canais, certo? Então nós vamos trocar para um outro equipamento. Esse aqui é o Zoom LED. Eu vou deixar eles com... Eu vou deixar eles de 12 em 12 mesmo, tá? Então, universo 2, Enter, vai ficar de 12 em 12, beleza. Para fazer a troca, a gente vem aqui no tipo, mesma coisa. Uma coisa que eu não tinha mencionado é que sempre quando você for fazer esse comando, nunca, sempre solte em cima, nunca faça isso aqui, por exemplo, solte fora, porque o comando não é executado. Então, sempre solte no último quadradinho que o comando é executado, ok? Na hora da troca, eu clico aqui, arrasto até o último, solto. Ele vai abrir o que? A minha janela de fixture, porque eu vou trocar de um equipamento que já está no patch por outro, ok? Então, eu vou vir vou pegar em Search e vamos achar um outro Moving aqui. Moving LED. Vamos achar um aqui. Olha aqui, Zoom LED, eu acho que até é o mesmo, não é? 20 canais. Esse aqui, mas esse não é RGB, eu queria um RGB. Esse aqui, Zoom LED, Wash. Tem um Generic Moving LED. Esse aqui não é RGB. Esse aqui pode ser? Generic Moving LED da China. Olha só o patch que tem. Intensidade RGB. Ok. Vamos adicionar, vamos trocar por esse aqui. Então eu clico em Use Fixture Type. Pronto. Ele me deu a seguinte mensagem. Eu tenho dois canais, um que diz nada e o outro que diz Color Mix, que não estão em nenhum preset, em nenhum parâmetro, desculpa. Nem intensidade, nem cor, nem nada. Vou colocar eles, sei lá, em Beam Effects. Vou colocar esse aqui e esse aqui. Só para, ok? Apply. Ok? Vim para essa janela, que é de swap, ele veio sozinho para cá e ele criou uma linha de comando. Lembrando, eu posso criar várias, eu posso ir fazer aqui, selecionar outro equipamento. Quando eu der confirmar, ele vai vir para vai criar uma segunda linha de comando aqui. Nessa linha ele está dizendo que os fixtures 1 ao 10 vão ser trocados, ok? E aqui está o Source e Target. Então eu estou trocando o Zoom LED pelo Move LED da China, ok? E ele está dizendo que o ID1 vai virar ID1, mas ele vai manter o mesmo nome, ele só está trocando o tipo de equipamento, ok? Então eu tenho aqui Execute Commands. Quando eu clico, ele faz essa troca, ok? Pra gente. Pronto, executou o comando. Se eu vier em Patch, ele já trocou aqui, tá? Mas pode ser que tenha dado conflito de canais, porque mudou a quantidade de canais. Então eu vou adicionar aqui. Seria do 1 universo 2. Pronto. Ok. Então eu tenho os meus equipamentos que eu troquei por outros nesses canais aqui. Vamos ver como é que ficou as minhas cenas. Elas
você viu que eu troquei os equipamentos, mas eles estão aqui no meu 2D, eles não foram trocados, não apagou nem nada. Se eu clicar em Moving, ó, ele veio, eu selecionou certinho, chamei, tem as posições, tem as cores, ele não pegou as... Ah não, Move, né? Aqui pegou as cores. E vamos puxar aqui uma cena. Tá aí. Então eu não perdi nada. Tudo que eu já fiz naqueles equipamentos, eu só troquei por outro tipo. E aí o que ele faz? Ele tenta trocar por tudo que dá. Por exemplo, se eu tenho cenas que tem um Move RGB e troco por outro que é disco de cor, logicamente que os discos de cor não vai vir, né? Não vai. Então a gente tem que criar o disco de cor. Mas posições, tudo que é igual de parâmetro, ele vai funcionar, e também os grupos e tal. Então essa seria a parte de swap, de troca do tipo de equipamento. Agora a gente vai fazer uma clonagem, um clone, ok? Então eu tenho os meus equipamentos aqui da China, que a gente já fez o swap, né, a troca, eles estão funcionando. Eu tenho os meus par LED, e eu quero agora adicionar, por exemplo, o MoveBeam, ok? Eu não tenho MoveBeam aqui, então eu vou adicionar MoveBeam, certo? Só que é o seguinte, eu quero que os MoveBeam, eles peguem, os MoveBeam não vão pegar as cores, pois, né, os meus LEDs são RGB, né? Mas eu quero que pegue posição, movimentos e tudo mais dos meus Move LED. Então eu quero que meus beams já saiam com, né, mais ou menos tudo encaminhado ali, que eu só tenho que fazer as alterações necessárias. Então eu vou adicionar eles e eu vou fazer uma clonagem. Eu quero pegar as informações do Move LED e passar elas, né, fazer uma cópia para os Move Beam. Então eu vou adicionar aqui New Fixture, Search, Moving Beam, vamos botar aqui, sei lá, 7R. Ok, 16 canais, pan e tilt, intensidade, beleza, pode ser esse aqui mesmo, ok? Eu vou adicionar aí um 6, chamar de Beam, vou deixar tudo no automático, ok? Vou dar um apply. Pronto, adicionou. Não sei nem onde adicionou aqui. Ok, não importa. Uma coisa que eu vou fazer, que eu não tinha feito, é organizar os IDs, ok? Por quê? Na hora de manipular os equipamentos, é importante que a gente tenha os IDs dos equipamentos bem organizados. Por exemplo, se eu quiser chamar os par LEDs, por exemplo, os BIM, eu tenho 6 BIM agora e ele está no 23 ou 28. Eu preciso lembrar que ele está no 23 ou 28, porque eu tenho 22 equipamentos. É muito ruim de identificar desse jeito. Então, os primeiros aqui eu vou deixar assim. Eu tenho 10 Move LED do 1 ao 10. Então eu sei que do 1 ao 10 é os Move LED. Os par LED eu vou deixar como último. Então, eu vou, para fazer essa manipulação, eu vou pegar o par LED, clico aqui no ID, arrasto até o último LED. Larguei, está aqui o comando, e eu vou botar no 201, por exemplo. Por que 201? Porque eu sei que eu tenho 12 par LED, então do 201 ao 212, eu sei que é par LED, eu não vou errar, entendeu? E os Move Beam, eu vou trocar esse número aqui também, vou botar do 101, então 101, ok? Isso é uma forma só de ficar mais fácil, não é que é certo ou errado, mas é uma forma de identificar mais fácil os equipamentos, né? Na hora de fazer cena, manipular, fazer coisas na programação, é mais fácil, né? 101 é o primeiro BIM, 106 é o sexto BIM, então é mais prático, entendeu? Tem gente que usa 1001, 1002, do 2001, sei lá, não importa, cada um usa do seu jeito, mas eu acho assim mais prático, ok? Bom, eu quero agora fazer uma clonagem, ok? Então, eu venho em Commands e eu tenho aqui, ó, clone, tá vendo que diz copy? Eu posso ou clicar aqui, que ele vai me dar o comando de copy fixture, ou eu posso clicar aqui em copy, que é a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Copy, quem que eu quero copiar? Qual é o equipamento que eu vou pegar para passar para o outro? Então eu vou pegar os meus
Move LED. Lembrando, é no ID que seleciona, tá? Porque seleciona, se eu clicar aqui, eu vou mudar o comando para Patch Fixture. Não é isso que eu quero. Então, no meu clone, eu vou ir no ID. Ok? Então, eu quero esses equipamentos. Ó, 1, 2, 3, 4, para quem? Eu vou digitar aqui que eu quero para os bin, que é o 101 ao 106. Então, o 101 through 106. Ok? Então eu vou copiar os meus 10 LED para os meus 6 bin. Lembrando, eu selecionei os 10 LEDs só por selecionar. O software ele entende, né? Porque o entre aspas correto seria selecionar 6 Move LED para 6 Move bin. Mas o software ele entende, ele vai ignorar os outros aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tá pronto o nosso comando aqui. Eu vou dar Enter. Bom, aí ele veio para a parte de clonagem, sozinho. Igual ao swap, né? Ele cria uma linha de comando. Aqui eu tenho, ó, Move LED 1 vai passar as informações dele para o bin 1. A mesma coisa para os outros, ok? Aqui está o ID também, dizendo qual é o ID dos equipamentos. Vocês podem ver que os outros que eu selecionei ele ignorou, porque não tem porquê, né? Acabou os Move Bin, então é esses aí que eu vou clonar, ok? Aqui eu tenho algumas coisas que eu quero, que eu posso marcar ou desmarcar. Copy QUIs, quer dizer, todos os QUIs que eu tenho gravado, ele vai passar as informações. Eu quero. Copy presets, pan, intensidade, pan tilt, intensidade, cor, gobo. Eu quero que copie, quero. Copy grupos, eu vou, nesse caso, por exemplo, eu vou desmarcar, porque eu quero criar um grupo dos bin, por exemplo. Então eu vou desmarcar. Então os grupos eu não quero. Eu vou dar aqui embaixo Execute Commands. Executou. Vamos então aqui. Eu vou criar o meu grupo aqui. Então Fixtures, 2 cliques, clica. Ctrl R. Aqui, selecionou. Bin, pronto. Vamos então no meu 2D aqui, adicionar os Move Bin. Ok? Tá aqui os meus Move Bin, certo? Em teoria, se eu puxar uma cena dessas, tem que funcionar. Olha lá. Funcionou. Lembrando que eu adicionei esses Move Bin agora. Eles não tinham cena nenhuma, nada gravado. Mas como eu fiz um clone das posições e do dimmer e de tudo, tá? Ele já pega. E lembra que eu não queria que os meus grupos copiassem. Quando eu clico em Moving, ele foi só para os LED. Quando eu clico em Bin, que eu adicionei agora, só para os Bin. Quando eu clico em LED, só os LED. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer uma clonagem de equipamentos que nós já tínhamos para equipamentos que foram adicionados agora. Para renomear os equipamentos também é muito simples, ok? Eu seleciono no Name, clico, arrasto, largo, Rename Fixture, M, LED, Wash. Posso dar Enter no teclado, ou dar Enter aqui no tecladinho, Enter no teclado, Move LED Wash, e ele já coloca os números, sozinho. Eu não preciso digitar o número, ok? O nome, o nome só, e ele coloca pra gente os números, ok? Nós temos aqui a coluna de inversão, que seria a inversão de pan tilt. Então é por aqui que a gente clica e faz as inversões, tanto de pan como de tilt, ou os dois. É por aqui, ok? E também temos, por exemplo, eu posso vir nesse aqui, inverter o pan, esse aqui, inverter o tilt, por exemplo. Certo? E eu também tenho aqui, quando eu clico aqui, ó, eu tenho outras opções. Eu vou tirar essa parte, deixar só a tabela, ok? Então eu tenho outras opções mais avançadas, ok? Por exemplo, excluir do Grandmaster, entendeu? Eu tenho aqui, ó, como que eu quero que isso funcione. Então eu tenho outras opções avançadas para manipular, para como esses equipamentos vão funcionar no restante do Onix. Vamos agora então criar um equipamento, criar um fixture do zero. Né? Vamos criar um fixture do zero e depois fazer o patch desse fixture.
vamos vir aqui no menu, ao invés de clicar em patch, é em menu, tá? Nós temos overview, temos Fixture Library Editor, tá aqui, ó, editor. Ele é um programa à parte, certo? E ele permite a gente criar um equipamento do zero, editar um equipamento, né? Lembrando daquela que eu já tinha dito, né, que equipamentos da biblioteca, a gente pode editar um equipamento da biblioteca do Onix, mas a gente não vai poder apagar, a gente vai poder salvar ele, mas ele fica salvo na biblioteca do usuário. Podemos importar e podemos exportar e deletar. Deletar também é só biblioteca do usuário, ok? Então vamos criar um do zero. Ele vem para essa tela, eu vou botar aqui generic, ok? Modelo, sei lá, LED, RGB. Eu tenho um outro modelo opcional aqui. Que categoria ele é? Tem uma categoria de equipamento, certo? Painel, par. Será que eu boto par? Ou tem algum move, efeito, painel, não sei. Bar, vou botar par. Ok? Aí temos informações de point tilt, tamanho e tal. Posso deixar em branco? Ou não tem point tilt, né? Essa parte aqui seria criar globos e cores. Quando a gente está na parte de FX do equipamento, ali no FX, ao invés de aparecer somente o valor, para a gente subir e baixar aquele canal, ele vai aparecer os tipos de globo, cores prontas, então, ou se é um disco de cor, vai aparecer as cores bonitinhas para a gente ali. A gente cria aqui, ok? Mas, como a gente usa preset, não necessariamente você precisa criar todos esses globos, essas cores, ok? Se a gente vai usar preset para manipular, a gente não precisa disso aqui, pois a gente vai mexer no canal e salvar no preset. Mexer no canal de novo, salvar em outro preset. Então não precisa dessa tabela em específico. E a gente vem para os canais propriamente dito, ok? Então a gente aqui adiciona canais e remove, ok? Vamos supor que o meu equipamento tenha intensidade, estrobo, RGB, ok? Então é intensidade, estrobo, RGB, ok? Primeiro canal, eu adicionei os canais, agora eu tenho que dizer o que cada um é. Então eu venho aqui em Custom e eu tenho vários tipos de canais, ok? E eu tenho aqui, ó, o primeiro que eu esquecer, intensidade. Intensidade, Custom, Strobo, Strobe, Custom, R, G, B. Então a intensidade, Strobo, RGB, ok? Simples assim. Agora, eu tenho a parte, como eu estou querendo do zero, eu tenho que arrumar isso aqui também. Eu tenho a parte do que vai fazer fade ou não, certo? Quando eu puxar uma cena, eu quero que a intensidade faça fade, pois eu quero que ela desligue, ligue de forma suave. Já o strobo eu não quero, os RGB eu quero, lógico, também. Mas o strobo eu não quero, muito difícil que eu faça um fade de 10 segundos no strobo, ou qualquer fade, não faz sentido. Então, você tem aqui Fade Mode, olha só, ligado ou desligado, ok? Então o que eu posso fazer? Eu posso botar aqui na intensidade, eu quero que faça fade, no strobo eu quero snap, não é para fazer fade. Aqui, Fade Mode e Fade Mode. Então eu disse que o RGB é para fazer fade, está permitido, o strobo não, a intensidade é para fazer fade. Aqui eu também posso dizer o default dos canais, ok? No caso eu não preciso colocar, assim, porque se eu já tenho o default do próprio Onix, e eu vou arrumar esse default posteriormente, mas eu posso já dizer, eu posso colocar aqui, lógico, que eu quero que o RGB seja em 100%, por exemplo. Então eu posso aqui, ó, default 100, ok? Eu não sei se aqui é 255. Ah, ok, 255. É o valor do DMX. Ok, então eu estou dizendo aqui que quando eu fizer o patch desse equipamento, por default, mesmo que eu nunca tenha gravado o default dele, ele já vai vir com RGB em 255, ok?
Tá feito o meu equipamento, vou dar Next. Ele já está aqui, ó. Generic, LED RGB, 5 canais. É isso. Save Fixture. Continue to save? Sim. Ó, o Fixture foi salvo, ok? E agora eu vou fazer o patch dele. E vamos ver como é que está a parte de default, se funcionou, e a parte de fade do meu strobo, se está tudo funcionando. Vamos então fazer o patch dos nossos LEDs, ok? Nossos LEDs criados do zero. Onyx, patch. Onde eu vou colocar eles? O universo 1 tem livre aqui, ok? Os primeiros canais. Então, New Fixture, User Library ou Search, mas User Library, porque eu sei que ele está na minha biblioteca. Eu botei como genérica a marca. Tá aqui, ó, LED RGB. Tá aqui o meu equipamento, ok? É esse aqui. Deixa eu ver. É esse aqui, intensidade strobo RGB. Pronto. Alto LED novo. 8. Deixa eu ver. O ID eu vou deixar assim mesmo. E vou colocar ele aqui no universo 1. Aqui mesmo, ok? No primeiro canal, Apply Patch, ok? Se a gente for ver, tá aqui os nossos equipamentos adicionados. No LED. Nesse ID aqui, 8 equipamentos, ok? Vou fazer agora uma clonagem. Vou fazer uma clonagem. Então, Ctrl C de copy dos meus par LEDs para o ID 213 true 220. Enter. Clonagem para LED 1 para LED novo 1. Para LED 8 para LED novo 8. Tá tudo certinho. Eu quero copiar para todo mundo. Tá. Foi. Vamos então sair. LED novo. Vou dar 2 cliques aqui. Adicionar. LED novo aqui. Pronto. Então, se eu puxar a cena, ele veio exatamente as cores, tudo certinho como a gente criou. E está fazendo fade de cores, está fazendo fade de intensidade, como a gente criou. E o estrobo, será que aquela manipulação que a gente fez está certa? Do estrobo, lembra que a gente disse que não era para fazer fade. Vou pegar uma janela qualquer aqui, pode ser essa aqui mesmo. Vou colocar Live Out, ok? Bom, no Live Out aqui eu vou criar um filtro só do esse cara aqui que é o nosso. E vou gravar uma cena só deles, ok? Selecionar eles aqui, intensidade, na cor verde, Ctrl R, aqui, colista. Então aqui, nesse cara aqui eu tenho só eles, ok? Eu vou gravar o estrobo também, peraí. Ctrl E de Edit. Vou selecionar eles e vou gravar o estrobo também. Estrobo no máximo. Ctrl U de Update. O que está acontecendo? Na minha saída, por default, que a gente selecionou, tá? Eu não tenho nada no programador e não tem nenhuma cena rodando. Então, por default, está exatamente como a gente disse que tinha que estar. Isso aqui é a saída, ok? A saída, como está acontecendo. Isso significa que quando eu puxar essa cena, ele tem que entrar em intensidade devagar, no tempo, né? Com fade. As cores também tem que fazer fade, mas o estrobo tem que trocar para 100%, porque eu gravei aqui 100%. Vamos ver? Olha lá. Estrobo 100%. Então ele não está fazendo fade. Quando eu tirar, a mesma coisa. As cores fazem fade, intensidade faz fade, mas o estrobo não. Por quê? Porque isso foi o default desse equipamento. Que o estrobo não era para fazer fade. Então tá aí. Os nossos equipamentos clonados, criados através do editor do Onyx. Bom, agora vamos criar por último um MovieBeam, que a criação ela é basicamente a mesma, só muda alguns detalhezinhos, ok? Então vamos criar, vamos colocar aqui de novo um generic, ele vai ser um movie, vou botar diferente o nome, movie novo, ok?
categoria, Movie Hatch. Aqui, por padrão, eu vou botar 540, o ângulo aqui, né? 270. Se eu não me engano, é esse o valor padrão, 270, ok? Mais nada, não vou criar globos. Canais. Criar alguns canais aqui, vamos ver. Então, por exemplo, Pan, Tilt. Aí, para o Pan Fino e Tilt Fino, por exemplo, eu quero o Pan e eu quero o Fino. Então, eu clico em 16 e ele cria o canal de Fino. Tilt, 16, ele cria o canal de Tilt Fino. E aí, agora eu posso jogar esse cara para onde eu quero, por exemplo. Entendeu? Aí, vou criar aqui rapidinho aqui intensidade. Eu vou botar Shutter. Test Shutter. Aí, eu tenho... Aqui mais para baixo eu tenho cor, globo, e tá bom, ok? E, por exemplo, acontece de equipamentos, principalmente esses genéricos assim da China, ver uns canais que não tem, sabe? Esse canal, quando eu levanto ele, ele troca de cor, faz não sei o que, coisa nada a ver. Ou aqueles que vêm agora com um disquinho de... Como é que é? De LED, uma borda de LED. Não tem borda de LED. Aí é um canal só para fazer várias coisas. Onde eu coloco? Não tem. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu posso deixar como custom, ok? E vou botar aqui, por exemplo, borda LED, ok? Então, borda de LED, ok? Então eu tenho pan, tilt, pan fino, intensidade, shutter, cor, globo, borda de LED, ok? A mesma coisa para o fade, ok? Quem vai fazer fade, quem não vai, ok? Então a gente arruma ali, eu não vou arrumar agora nesse exemplo aqui, certo? E vou dar um next. Save, salvar. Está criado o nosso movie. Agora eu vou fazer o patch dele. Vamos então testar os nossos movie criados, né? Patch, onde eu posso colocar eles? Pode ser depois dos LED novo. Muito bem. New fixture, usuário, genérico, movie novo, aqui com borda de LED, alto, movie novo, vou colocar só 4 dessa vez, ok, deixa eu ver aqui onde ele vai ficar, tá, eu vou deixar tudo no automático, eu sei que ele, só deixa eu confirmar, não, vou fazer no manual aqui, beleza, aplique. Pronto. Borda de LED, tá me perguntando o que eu faço com essa borda de LED. Vou colocar na cor, posso colocar na cor, né? Vou colocar na cor, borda de LED agora virou cor. Então sempre quando eu quiser mexer na borda de LED, eu vou aonde? Cor. Eu vou no parâmetro de cor, ok? Apply, pronto. Vou fazer uma clonagem. Fazer uma clonagem de quem? Dos BIM. Então, Ctrl C, BIM, do 221, 221, true 224, enter. Então é BIM para move. Copy grupos dos BIM? Sim, pode ser. Execute commands, fixtures, 2 cliques, live, add. Vou botar aqui embaixo mesmo. Ok. Pronto. Tá aí os nossos equipamentos criados e funcionando. E se a gente vier na cor dos nossos... Ficou na cor? A nossa borda. Aqui, ó. Borda de LED. Eu posso levantar e criar um preset de cor para essa borda de LED aqui. Por esse exemplo eu criei um equipamento com borda de LED. E é isso. Então, pessoal, eu acho que está bem abordada a parte de patch. Seria isso, muito obrigado e até uma próxima.